Pessoal, tudo bem? Dando continuidade ainda às funções trigonométricas, na aula passada nós vimos a função seno e a função cosseno, e agora nós vamos dar continuidade nessa parte, tá certo? Depois da função seno e a função cosseno, a função que nós vamos trabalhar vai ser a função tangente. A função que associa a cada valor x menos, lógico, os valores x, π sobre 2 mais kπ, que nós vamos ter que excluir o π sobre 2, 3π sobre 2 e todos os seus, porque nesses pontos definida, então a função vai ser f de x igual a tangente de x. Essa função ela tem umas características bastante diferentes da função seno e cosseno, os próprios reais. Você pode associar cada número real à tangente de um arco, e a tangente de um arco pode dar qualquer número real, então nós podemos fazer até esta associação. Diferente da função seno e cosseno, o período dela é π. Quer dizer que ela começa a repetir as mesmas imagens. Então, a tangente de x é igual a tangente de x mais kπ, com k pertencente aos inteiros. A função tangente, nós já vimos que ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e ela é negativa no segundo e no quarto quadrante. A função tangente ela tem uma característica que ela é crescente para todos os valores de seu domínio, tá certo? Então ela é crescente em todo o seu domínio, tá beleza? Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês essa função, ó. Aqui é uma função tangente feita de novo lá no Google, tranquilo, ó, tá vendo? Ó? Ó, que interessante, ó, como nós falamos, ó, o período dela é π. Então, o real dela vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Lembrando que a função não é definida em π sobre 2, nem 3π sobre 2, nem 5π sobre 2. E o período dela, a cada intervalo desse de π, eles repetem o mesmo comportamento, tá vendo? Ó? Ela tem a função... Note que essas retas aqui, π sobre 2 menos π sobre 2, são chamadas de assítotas da função. Ó. Note que ela não intercepta elas. Então, a função ela é sempre crescente em todo o seu intervalo. Tá certo? A próxima função que nós vamos trabalhar é a função cotangente. A função cotangente é definida também dos valores x, como a cotangente é o cosseno sobre seno, então o seno não pode ser zero, então nós temos que excluir essa possibilidade, tá certo? Essa função ela associa qualquer x que seja diferente de πk aos valores cotangentes de x, tá certo? A imagem dela, assim como na tangente, é os reais, período também na tangente x é o mesmo cotangente de x mais kπ, com k pertencente aos inteiros. A função, mesma forma da cotangente, da tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e negativa no segundo e no quarto quadrante. A função tangente ela é crescente, sempre crescente, e a cotangente é sempre crescente, conforme o gráfico. Ó, o gráfico da função cotangente, aqui no GeoGebra, ó, ficou bem tranquilo. Ó. O período continua sendo o π, ó, a mesma coisa, se você for pegar de 0 a π, de π a 2π, de 2π a 3π, é o período. Note que ela é sempre decrescente, ó, independente do tamanho. Opa, tampei aqui do tamanho, tá certo? O seu domínio, tá vendo? Ela sempre vai decrescendo. Os valores são assíntota, é uma função muito parecida com a função tangente, porém ela é tangente. Uma função bem interessante para... Dando prosseguimento aqui, nós temos que a função secante. A função secante, nós sabemos que o secante é o inverso do cosseno, então é 1 sobre cosseno. Então, onde o cosseno for zero, a função ela não é definida. Então, ela vai ter o mesmo domínio da função tangente, tá certo? Que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ.
Então, nós vamos associar esses valores x aos valores da secante. E nós vamos ter de x. A imagem dessa função, ela vai ser os reais menos o intervalo aberto de menos 1 até 1. Quer dizer que não existe nenhum arco cuja 1 em 1. Tá certo? Zero. O período da função secante é o mesmo período da função cosseno. Tá certo? Então, a secante de x é igual a secante de x mais k 2π, com k pertencente aos inteiros. A função secante ela é positiva onde a função cosseno for positiva. Tá certo? E ela é negativa, então ela vai ser positiva no primeiro e no quarto, negativa no segundo e no terceiro quadrante. Tá certo? E a função ela é secante, ela é crescente no primeiro e no segundo e decrescente no último. Tá certo? A função cossecante, nós temos que o cossecante é o inverso do seno. Então, onde o seno for zero, a função ela vai ser, ela não vai ser definida. E kπ, então x tem que ser vezes π. Essa função é chamada de cossec de x. Muita semelhança com a função secante. A imagem é a mesma, os reais menos o intervalo aberto de menos 1 a 1. O período também é 2π. O cossecante de x é o mesmo cossecante de x mais 2π, com k pertencente aos inteiros. A função ela vai positivo, primeiro e segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto quadrante. A função ela vai ser crescente no segundo e no terceiro e quadrante. Tá certo, gente? Eu vou mostrar para vocês agora os gráficos das duas funções, para vocês verem a semelhança dos gráficos, assim como eu mostrei para vocês as funções seno e cosseno. Agora nós vamos mostrar a cossecante e a secante, que são as inversas do seno e do cosseno no gráfico, tá certo? A primeira que eu vou mostrar para vocês é o gráfico da função secante, tá certo? Nós sabemos que a secante ela não é definida em π sobre 2, nem menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e todos os seus cônjuges. Note que nós não temos o intervalo dela, ó, ela não ultrapassa a função de menos 1 até 1. Tranquilo aí, ó, tá vendo? Ó? Em nenhum ponto esse trecho aí de menos 1 até 1, a função ela não ultrapassa, porque perto de menos 1 até 1. Muitos de vocês pensam que toda curva que parece com a parábola é são curvas que representam o cossecante. Olha que o período dela é 2π, que é do menos π sobre 2 até o 3π sobre 2. Note que ela tem a curva acima e outra que ela tem a curva com cavidade para baixo. E depois esse intervalo aqui, ó, ele vai repetindo ao longo do domínio da função. Então, a cossecante, note que ela é bem semelhante. Você poderia falar que é a mesma função, você deslocando ela um pouco para a direita ou para a esquerda, mesmo, tá vendo? Então, você vai ter, o período dela continua 2π, tá vendo? Agora, nós vamos marcar de 0 a 2π, de 0 a 2π, e você vai ver que ela é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem as duas funções ao mesmo tempo. Ó. Note para vocês, ó, só deslocar ela o intervalo de π sobre 2. Deslocou a secante π sobre 2 para a direita, vai sobrepor a cossecante. Se você fizer o contrário, também nós vamos ter a mesma
a mesma função. Então, o gráfico delas são bem bonitos, bem interessante. Baixe o aplicativo do GeoGebra, brinque com eles e aprenda bastante. Alguns alunos já estão me perguntando, muitos que têm dúvida, eu estou fazendo vídeo chamada pelo WhatsApp, que é mais barato para vocês, e eu estou explicando e estou à disposição de vocês, tá certo? Boa noite a todos.